Bom dia a todos os meus irmãos e amigos que amam a palavra de Deus e querem renovar suas vidas na fé, no amor e no conhecimento do nosso Deus. Minha esperança é que a palavra de Deus, poderosa como ela é, possa alcançar milhares. E vocês que podem me ouvir, nos ajudem a divulgar essas mensagens. Nesta manhã, em continuidade ao Salmo 23, vamos avançar um pouco mais. Vamos abrir para o texto bem conhecido, o Salmo 23, porque hoje eu quero entrar no versículo 3. E eu lembro a vocês o que eu havia falado anteriormente, que refrigera a minha alma deveria estar no verso 2, porque na realidade o verso 3 mostra o que nós vamos ouvir hoje. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós temos aqui algo diferente. Porque no versículo 2, as ovelhas estão paradas, elas estão desfrutando daquilo que o bom pastor oferece para elas. Mas no versículo 3 é diferente, elas são ordenadas a andar. E é isso que nós queremos tratar esta manhã. Lembra bem, vamos voltar aqui para entender a organização desse salmo. Só para vocês terem em mente que quando nós estivermos estudando, nós estivermos pregando sobre isso, os irmãos vão entender. Lembra que eu falei? O Salmo 23 conta a vida do crente, em rápidas palavras, mas ela expõe nossa vida de 7 maneiras. E eu lembro que o número 7 no Velho Testamento, é bom considerar isso, porque o número 7 é o número completo. Quando termina um 7, começa outro. Então, quando Deus lida com perfeição da obra dele, normalmente ele usa o número 7. Então, nós temos aqui um pecador achado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um pecador sustentado, como nós vimos no versículo 2. Hoje vou tratar sobre um pecador orientado, ou uma ovelha. Você que escolhe aí, um pecador ou uma ovelha. Eu coloquei um pecador, porque ele vai tratar de ovelha até basicamente o versículo 4. Depois ele muda. A ovelha é vista agora como um ser humano. Então a linguagem, vamos dizer assim, a linguagem ilustrada passa a ser então sem essa ilustração de ovelha a partir do versículo 5. No versículo 4 nós vamos falar sobre isso, sobre a ovelha disciplinada, porque ela está andando, pelo vale da sombra da morte. Ela está considerando esse trilhar por esta vida aqui até a sua morte. Depois nós vamos ver no versículo 6 ou versículo 5, uma ovelha triunfante. É uma história maravilhosa, à luz de toda a verdade bíblica. Versículo 5. Depois nós vamos ver o versículo 6, um pecador sustentado. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós vamos tratar de como Deus lida conosco, nossos cuidados, em cuidar de nós. E por fim, tratarei sobre uma ovelha glorificada, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem,
Então vamos focar nossa atenção no versículo 3, e eu retirarei, assim, com a compreensão de todos, o começo que está aqui, refrigera minha alma. Vamos tratar agora sobre guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu creio, queridos irmãos ouvintes, que nós temos aqui neste pequeno versículo aqui, em síntese, uma das mais maravilhosas ou extraordinárias declarações ditas nas Escrituras a respeito da vida cristã neste mundo. Eu estou enfatizando isso porque, por uma razão só, especialmente em nossos dias, a vida cristã piedosa é banida das igrejas. Não de todas. Tem pastores piedosos. E eu tenho respeito por eles. Tem homens de Deus no Brasil que levam a sério a palavra de Deus na vida deles e na vida da igreja. Mas em geral, olha, eu diria para vocês que o que chama de evangélico hoje nada tem a ver com as Escrituras. O que mais envolve hoje é um aceitar Jesus, o ingressar pessoas dentro da igreja que nunca tiveram a gloriosa experiência da fé viva no coração. Então não há temor ao Senhor. Então nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo o que é a igreja hoje. Como o ecumenismo aproveitou dessa fraqueza, né, e entrou disparadamente. Todo mundo hoje é evangélico. E o que falta? Falta vida. Não há um cristianismo voltado para a vida cristã abundante, para o trilhar para o céu. Não há isso. Não há o gozo e alegria da salvação. Não há o temor ao Senhor voltado para as Escrituras sagradas. Não há oração bíblica. Tudo hoje é banhado de sentimento, sentimentalismo, só. Nada tem a ver com as Escrituras sagradas. Então isso, queridos irmãos, faz com que o mundo evangélico lance fora os verdadeiros sentidos de vida cristã. E eles vão fazer isso. Os púlpitos vão fazer isso. Não vão centralizar no dever do crente. Falo muito de privilégio. Eu estou salvo. Mas o dever do crente, o trilhar o caminho para o céu, a vida de santidade. Então, parece um povo que não foi tirado do Egito, não saiu de lá, simplesmente ficou lá. Não atravessou o Mar Vermelho, nem caminha para a terra prometida. Isso não é vida cristã. Vocês vão notar aqui que Deus tem interesse, quando Ele tira alguém do pecado, em guiar aquela vida. Então é isso que nós queremos tratar agora. Veja, em primeiro lugar, no texto, que há uma liderança de Deus na orientação do crente. Guia-me. Veja bem, e no coração do salvo, de qualquer crente sincero, há essa petição. É como aquele hino que nós cantamos comumente. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Note como há esse desejo de uma liderança. Eu vou falar isso, irmãos, por quê? Porque antes de nos convertermos a Cristo, antes de uma conversão sincera a Cristo, não havia liderança, a não ser do pai da mentira, ou do próprio pecado. O homem no pecado
não quer Deus na vida dele. Ele pode falar, vai com Deus, ou fica com Deus, Deus te abençoe, mas isso não tem nada a ver com a vida cristã. Vida cristã convertida é um sentimento de necessidade de alguém que guia a minha vida. De repente, é vamos dizer assim, uma descoberta de quem eu sou. Nós vemos isso no Salmo 32. Porque logo nos versos 1 e 2, a Bíblia diz ali, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2, bem-aventurado aquele em cujo íntimo, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Depois, ele conta ali o que aconteceu quando ele estava com seu pecado oculto, com sua maldade encoberta. Ele não havia feito a confissão de arrependimento. Aí a vida dele é amarrotada. Ele sente lá dentro todo ressequido. Sua alma é como aquela terra que não recebe chuva. Aí depois, quando ele se converte, o que acontece? Ele fala ali. Ele diz, agora eu sou uma vida guiada. Ele vai comigo, você pode perceber. E quando vem angústia, quando vem o vendaval, quando as águas transbordam, ele não sente medo, porque ele tem alguém. Outro detalhe, queridos irmãos, na linguagem figurativa do Velho Testamento, o que é importante para nós, né? Nós precisamos de uma linguagem figurativa. E o Velho Testamento está cheio disso. Você quase não vê isso no Novo Testamento. Porque Deus requer que nós peguemos a linguagem do Velho Testamento. Está transbordando de ilustrações lá. É quase impossível ver um versículo do Velho Testamento, especialmente nos Salmos, Provérbios e profecias, sem essas ilustrações de Deus. Então, no Novo Testamento não tem mais. Porque a verdade do crente está embutida no seu coração. Embutida ali. E escute, olha o que ele diz. Nós como ovelhas desgarradas. Isaías 53. Está vendo? Sozinha, cada um seguindo o seu próprio caminho. Dê uma olhada numa pessoa não crente. Como ela vai sozinha, contente, alegre. Aquela ovelha sem bom senso, né? A pessoa que não... Ela é louca, porque ela anda nesta vida assim. Mas quando se torna ovelha, a coisa muda. Outra passagem ilustrativa também, porque Jesus toma o Velho Testamento e passa essa linguagem para os judeus, como a gente vê em João capítulo 10. Ele diz o que para aqueles judeus? Aqueles homens eram de uma religião completamente ignorante. Eles tinham um crer da mente deles. Eles fantasiavam a vida com o crer deles, com os ensinos do Velho Testamento. E eles orgulhosamente acreditavam naquilo. Mas quando ouviram o Senhor da glória falando perante eles, Jesus é Deus, o Verbo encarnado, estava ali perante eles, o próprio grande eu sou que falou para Moisés, da sarça ardente ali, estava ali perante aqueles judeus. Jesus falou o quê? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Está vendo aqui? Então Jesus volta para lidar com o seu povo. Então quando ele usa aquela linguagem em João 10, ele está simplesmente comunicando as verdades que ele falou lá no Velho Testamento. Os judeus sabiam disso. Os judeus manuseavam os salmos, os livros proféticos, todos eles manuseavam bem. Então foi uma linguagem que eles compreenderam rapidamente. Então o que eu quero assegurar aqui é o seguinte: não há possibilidade de ser crente sem essa vamos dizer assim, essa realidade da necessidade de uma liderança de Deus na vida.
Às vezes, por favor, deixa eu explicar aqui. Às vezes um crente precisa ser, vamos dizer assim, receber uns beliscões de Deus. E Deus sabe como fazer. O próprio Salmo 32. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Deus está falando com quem? Com crentes. Precisa de liderança. Então, a fé busca. Eu diria mais que Deus ensina a fé a entender. Deus não está dizendo assim, João, você quer minha liderança? Eu vou dar. Não. É crente? Então Deus lidera. Deus se interessa por cada uma das ovelhas. Ele mesmo diz, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então há um interesse no Senhor. Ele não nos salvou e abandonou. Ele não colocou suas ovelhas nas creches. Ele não terceirizou aos cuidados de outros, não. Ele ama cada ovelha. Cada crente é amado por Deus. Então ele vai sim guiar suas ovelhas. E ele fala isso aqui nesse versículo. Outro detalhe é que nós precisamos disso. Então estou até, vamos dizer assim, exacerbando as minhas palavras, falando alto para vocês entenderem. Nós precisamos. Quando um crente insiste em tentar andar sozinho, Deus sabe como puxar o tapete dele para ele cair. Vai fazer. Deus sabe muitas vezes, como bom pastor, quebrar uma patinha das ovelhas, fazendo doer. Muitos crentes são colocados na cama doente. Muitos. E ficam sem saber por quê. Quantas vezes Deus tira aquilo que Ele está lhe interessando para trazer para a rota, para o caminho que deve andar. É assim que Deus faz. Por isso, presta atenção. Se a vida está boa, trilhando o mundo, gostando do mundo, fazendo o que quer, é porque não é crente. Não. Você não conheceu o Salvador. Quando o homem vai a Cristo, é porque ele percebeu os seus pecados. Ele percebeu a loucura dele como vivia anteriormente. Então, ele diz, meu Salvador. Meu Salvador. Então a Bíblia não dá uma salvação assim. Eu vou dar um papelzinho, uma senha para você entrar no céu, tá? Ou um bilhete, um ingresso para você entrar no céu. Agora você pode viver a vida como você quiser, tá? Eu vou estar ocupado em salvar outros. Eu tenho uma missão lá na China. Eu tenho outra missão lá no Japão. Vocês aqui fiquem confortáveis. Não é isso. Tá? Na Bíblia, a salvação apresenta 3 maneiras. Salvação da penalidade do pecado. Salvação do poder do pecado diariamente. E salvação da presença do pecado na morte. Então, quando você vê salvação na Bíblia, você tem que entender à luz do contexto. Que tipo de salvação é esta? Está falando da penalidade, do poder diário do pecado, ou está tratando daquele grande livramento que acontecerá na nossa morte? Então, diante desses fatos, eu quero aqui apenas reiterar esse assunto, para o bem de vocês, meus irmãos. Nós somos frágeis. Conscientizemo-nos disso. Não há um crente, você pode ser rico, irmão. Você pode ser educado, ter curso, faculdade,
mas você é igual a qualquer outro simples crente. Tá? Não importa. Não há um crente sequer que não precisa do poder e da presença de Deus para livramento aqui nesta vida. Por isso, cuide com orgulho próprio, porque qualquer sinalzinho de soberba, de querer empinar o nariz e querer viver como quer, vai precisar de do seu Deus para lhe quebrar isto. Nós temos um hino: eu sou fraco e sem vigor, sei Jesus meu protetor, guia todo o meu temor. Essa é a vida do crente. Você pode olhar os hinos antigos. Aqueles hinos foram feitos por homens e mulheres que temiam a Deus. Não é não trata dessas músicas que tem hoje, que fala, eu vou beijar tuas vestes, vou tocar nelas, eu estou apaixonado. Não tem isso na vida cristã, não. Aqueles homens e mulheres eram conscientes de uma guerra travada. Eles sabiam o que é isso, que a paz, gozar a paz com Deus, implicava em combate. Nas aflições ao meu lado estará. Guia-me, meu Salvador. Sempre me conduz, Senhor. Uma consciência diária de que por todo lado eu tenho perigo. O mundo não vai me oferecer um paraíso, não. A vida cristã olha e com os olhos da fé enxerga. Não vai ver todo mundo com ameaça, não. Eu estou dizendo perigos que envolvem a ameaça espiritual na vida. Eu posso tombar, eu posso cair, eu posso duvidar de Deus, eu tenho fraqueza na vida, eu sou susceptível a pecar. Na minha vida é assim. E se eu não houver o cuidado de Deus, estou em perigo. Então eu preciso da liderança dele. Outro detalhe dessa liderança é que nós não sabemos por onde andar. A vida é incerta. Eu só sei de uma coisa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha onde Deus colocou a lâmpada dele, que é a palavra, nos pés. Você lembra daqueles homens que vão procurar ouro naqueles lugares obscuros baixo da terra? Eles usam a lâmpada aqui. A Bíblia coloca a lâmpada nos pés. Por quê? Para guiar pelo caminho, por onde eu estou indo. A vida cristã é assim. Então eu preciso da palavra de Deus. Sem ela eu não tenho luz na minha frente. Então o que acontece hoje é que não há a palavra de Deus. Não busca. Então não há aquele sentimento: Deus, eu estou andando por esse caminho e há perigo. Há perigo. Ó Deus, vem. Guarda-me, Senhor, do mal. Olha o leão que hoje, olha o pecado que tão de perto me assedia. É assim a vida cristã, até a chegada ao lar. Nós pensamos muitas vezes que nós somos fortes em determinadas áreas. Deus solta. Ele sabe qual é a área em que você é susceptível a cair. Quando você estava no pecado, você trouxe para a vida cristã deveras muitas fraquezas e maus costumes. Deus vai lhe dar uma por uma. Então, peça ao Senhor: guarda meus lábios, minha mente, minhas emoções, meu caminho, para eu não cair. Também tinha mais a falar sobre isso, mas eu quero ficar até aqui nisto, sobre
a necessidade de liderança. Vamos para outra parte agora, porque é uma liderança firmada na obra da graça. Tá? Eu estou tirando isso aqui do Velho Testamento, mas aqueles que pensam que no Velho Testamento não tem a graça de Deus, está completamente equivocado. É mais fácil ver a graça de Deus em plena escuridão da lei. Você vê brilhando. O Salmo 23 é uma joia vista numa escuridão, né? Se você estiver numa caverna bem escura, qualquer brilhozinho aparece, né? Quando apaga, há um blackout, né? E de repente tudo escuro na sua casa, a luz foi embora. Então até um palito de fósforo aceso ajuda, rapidamente ali, mas ajuda. Então quando você abre o Velho Testamento, você vê a lei. A lei é escuridão, é o terror da lei, é a maldição da lei. Isso fazia turbar o coração, né? Você vê essa escuridão da lei, mas brilha a graça em plena escuridão. No Novo Testamento, a lei vai embora. Cristo veio, a luz da justiça, o sol da misericórdia brilhou. Então não tem mais escuridão. Você vê graça ali. É por isso que os apóstolos falavam graça e paz. Isso era coisa dos apóstolos, tá? Graça e paz. Eles tinham autoridade para chegar e dizer aos crentes: não há mais perigo da lei. Graça e paz. Então eu estou tomando aqui no Salmo para mostrar para vocês que a obra desse pastor em guiar é feita na graça. O que significa isto? Primeiro, que Deus nunca vai tratar com os santos seus, com as ovelhas dele, na base da lei. Nunca. Quando Deus fez isso, ele fez na aliança da lei com o Israel. E aquele povo, quebrou a lei. Por isso que vinha a maldição. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, Deus ameaçando os judeus, o povo dele: se vocês não cumprirem a lei, vai acontecer isso. Você não pode ler o capítulo 26 de Levítico sem perceber isto. Deus lidando com o povo na maldição da lei. Mas aqui não. Não tem lei. Deus não envia essa voz aterrorizante: se você não fizer isto, então vai ser amaldiçoado. Os crentes entendem, Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição por nós, em nosso lugar. Gálatas, escutem, não tem isso, queridos. Então o que ele vem? Graça. Agora deixa eu pautar um pouco isso para vocês. Quando vocês leem no Velho Testamento, como é que vocês vão entender graça? Até nos Salmos, quando eles dizem, o salmista diz: faz brilhar o teu rosto sobre o teu servo. É como se o rosto de Deus estivesse volvendo para o crente do Velho Testamento. Sabe o que é isso? Graça. Vocês lembram quando Moisés, na lei, Moisés estava intercedendo pelo povo, porque o povo havia feito bezerro de ouro, e Deus queria matar aquele povo, a justiça dele. Moisés foi, insistiu, bateu na porta, importunou Deus, até que Deus voltou o rosto dele para Moisés. Aí Moisés disse: se eu achei graça diante dos teus olhos, isso é graça. É muito simples. É Deus a favor. Pode pedir.
eu te amo. Deus atendeu um homem em favor do seu povo. Quando Jesus veio e morreu, rasgou o véu da lei. Rasgou. Crash. Aquela cortina que impedia, que interceptava o acesso a Deus só para o sumo sacerdote uma vez por ano, ela foi rasgada. E Jesus diz aos crentes, como nós vemos em Hebreus capítulo 10, pode aproximar com toda ousadia, com uma fé destemida, com a consciência pura, pode chegar, é graça. Então, queridos, Deus está falando em plena graça com o seu povo. Então não tenha medo. Guia-me pelas veredas da justiça. Por que graça? Porque na graça tudo faz, Deus faz. Deus está dizendo nada seu, tudo meu. E nisso aqui é importante vermos nossos deveres. Um dever que eu considero de extrema importância para o pleno exercício da graça é a nossa consciência da nossa fraqueza. Se não houver fraqueza, a graça não atua. Está vendo aqui? Primeiro, retira tudo que não presta. Estou confiando em mim, confiando em meu poder, confiando em minhas habilidades, confiando que eu sou potente. Corta tudo isto. Você lembra quando Paulo pediu ao Senhor que tirasse aquela enfermidade dele? Eu disse, não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Incrível o que a graça faz. É o único poder que tira força na fraqueza. Impressionante. O que eu posso achar na fraqueza? O que eu tenho na fraqueza? Nada. Você vai na casa de alguém que é paupérrimo, não tem nada, é pobre mesmo. O que você vai tirar dali? O que você vai tirar de você para Deus? O que você vai retirar para si de um mendigo? Ele não tem nada. Você vai querer a roupa dele para você usar? Você vai querer de alguém que está vestido de trapos, a roupa de trapos? É a mesma coisa, queridos irmãos. Chegar para Deus, vamos dizer assim, cheio de confete de si mesmo, não resolve nada. Eu tenho que dizer nada. É aquela dependência de Deus. Pronto, aqui estou, Senhor. O que Deus falou para Paulo? Não. Você tem que reconhecer, Paulo, que o que você está recebendo, toda essa provisão para você ser apóstolo, todas essas revelações que eu lhe dei, para você adornar minha igreja, tudo isso vem da minha graça. Então isso tudo fez com que Paulo se regozijasse. Como? Na fraqueza, nas perseguições, na angústia, em toda tristeza. Olha, queridos irmãos, isso aqui é muito humilhante para nós, mas a graça faz isso. Eu tenho que reconhecer que Deus opera segundo o que Ele quer. A graça há de fazer, e há de fazer o melhor. Ela vai me dar forças para vencer. Do contrário, não adianta. Se eu não tomar uma postura de servo, eu não consigo andar. Se eu não tiver uma mente de servo, pronto para obedecer, eu não vou conseguir. A vida cristã é Deus pegando o quadrado e colocando no buraco redondo e fazendo entrar ali, meu Deus, que coisa, que tristeza. Mas é a graça. A graça opera assim. Quem pensar que a graça é apenas, é um favorzinho de Deus para mim, Ele me deu salvação. Não, graça é um poder de Deus operando na fraqueza. Você quer o quê? A lei ou a graça?
A graça dá poder, a lei não. A lei só amaldiçoa. A lei vai gritar com você: maldito, maldito, maldito. A lei vai cuspir em nossa justiça própria. A graça não. Quanto mais fraco eu sou, mais ela opera. Então eu sou um papelão, uma caixa de papelão vazia, onde a graça deposita o seu poder. Vamos ilustrar melhor. Você já viu como os pedreiros fazem as colunas de concreto? O que eles fazem? Eles colocam tudo feito ali de tábua, né? Opa, vem a ferragem dentro. Ninguém está querendo uma coluna de tábua. Ela é feita provisoriamente para receber o concreto. Depois ela é colocada fora. Ela é retirada para que a coluna apareça. O que Deus está fazendo conosco? Nós somos aquele quadrado de tábua, onde Deus está enchendo do seu poder. O que a graça está fazendo, não o que a lei faz. A lei nos comunica o inferno, a graça nos comunica o céu. A lei nos comunica o terror eterno que eu mereço. A graça comunica as regiões celestes. Ela está preparando o povo para a glória. Então, queridos, cada dia humildes. Eu já vi alguns crentes fugindo disso, fugindo das mensagens. Mas o que mais nós carecemos hoje não é de crentes: eu já sei melhor, eu sei essa teologia, eu conheço bem. Não precisamos disso. Nós precisamos de homens e mulheres quebrantados, nada de si, porque é ali que a graça põe o seu poder. Pode observar: mais humilhado, mais usado por Deus. Esse é o caminho do crente. É graça, eu falei, graça fortalecedora. Agora eu tenho mais outro aspecto da graça aqui, que eu quero passar para vocês. É graça suficiente, pois é dela que precisamos. Deus dá a graça dele à medida que precisamos. Ele está dando graça para você, irmão e irmã, para agora. É ela que você precisa, irmã, para ser dona de casa, mãe de filhos, homens, para você ser o chefe, para você ser crente, para você trabalhar, ganhar seu dinheiro. A provisão dele é para agora. Se você está doente, a graça dele lhe fortalecerá para este momento. Muitos crentes ficam preocupados: o que vai ser amanhã? Espere, a graça vai lhe fortalecer para o amanhã. A graça vai dar poder para o momento certo. Você, quando quer viajar para algum lugar, você tem em meta chegar em Salvador, por exemplo. Você vai ter que tomar um caminho para ir para lá. Você vai pegar seu carro, ou vai de ônibus, ou vai de avião. Então é a estrada até chegar lá. Nós estamos caminhando. E cada dia que passa, a graça vai nos dar poder para quê? Foi assim na jornada de Israel, né? Cada momento era um momento de aventura. Tinha momento, né, que tinha água saindo da rocha. Teve um momento de respirar e suplicar e dizer: o que eu vou ter, Deus? O Senhor estava presente. Não é assim? Teve um momento no deserto que houve perigos tremendos, inimigos chegando. Mas é a jornada. Para cada instante, cada lugar que eu vou, tem a graça. Porém,
Não há graça de Deus para a jornada em pecado. Não espere Deus suprir graça para você estar andando por caminhos errados. Não espere graça de Deus para você estar alegrando-se entre os ímpios. Não. Deus não dará graça para você fazer sua própria vontade. A graça vem onde há fraqueza. Então, se você não ora, se você não se humilha, se você não gasta tempo com a palavra de Deus, se você não é um crente obediente, se você não vai à igreja, se você não ouve os conselhos do pastor, se você é desobediente na sua casa, se você não cumpre o dever seu, então por que Deus vai dar graça? Para quê? Para andar errado? Deixa o mundo dar. A carne vai lhe fortalecer para isso. Indo adiante, eu posso afirmar também que a graça é eficiente. Ela não vai faltar. Ela dará força sim para nós andarmos. Eu quero perguntar, até aqui, na jornada sua, querido irmão, faltou alguma coisa? Faltou? Não, para mim não faltou. Eu pensei que faltou. Eu fico relembrando o tempo que eu questionava. E eu não tinha isso. Deus está dizendo, faltou alguma coisa. Eu posso lembrar da vida da minha família. Minha mãe era uma crente. Eu sempre cito minha mãe aqui. Mas notem, nunca faltou. Meu pai era um homem abençoado pela presença da minha mãe, conforme a Bíblia diz em 1 Coríntios 7. Mas notem, nunca faltou. Sempre tivemos. Faltou graça? Não. Foi assim com Israel. Na jornada, a maratona era difícil. Mas quando chegou no final, quando o povo estava à beira de entrar na terra prometida, Deus falou, como que estivesse perguntando. Faltou alguma coisa? Não. Olha a roupa de vocês. Não está do mesmo jeito, depois de 40 anos. Olha o calçado. Depois de 40 anos, não está do mesmo jeito como tivesse comprado na loja agora. Veja bem, a graça é eficiente. A graça não nos enche de uma obra assim que nós vamos... Opa! Olha como é maravilhoso. Não. Isso nós vamos ter no céu. Tem momentos, tem picos de alegria e de regozijo, mas tem descida também na jornada. E eu quero agora tratar sobre essa liderança de Deus, guia-me, como uma liderança fiel. Por quê? E aqui eu quero que você, querido irmão, concentre na palavra. Nós vivemos uma época de humanismo. Nós vivemos um período agora que nossa confiança claramente é vista depositada em homens. Incrível que pareça. Mas é uma busca agora por um pastor que é um homem abençoado. Essa é a linguagem de hoje. Pastor fulano de tal é abençoado. Então nós colocamos a nossa confiança naquele abençoado. Isso aí é pura vaidade, superstição. Eu diria, no mínimo, idolatria. Voltemos para Deus. Porque a vida piedosa é confiando em Deus. Deus é fiel. Isso significa que Ele não pode mentir. E nisso aqui é que nós vamos aprender agora. Pela fidelidade dele, eu tenho que lembrar que ele não pode mentir. Não pode. O que ele está fazendo é dele. Foi isso que ele quis ensinar a Jó. Quando ele apareceu em Jó 38 e começou a falar com ele, Deus estava como que dizendo, espera aqui, Jó, eu vou ficar sentado no banco,
Você vai ser meu professor. Eu vou fazer pergunta e você vai ter que responder. O que Deus estava querendo dizer com Jó? Eu posso ou não posso fazer o que eu fiz? Eu tirei seus filhos, eu não posso fazer isso? Eu permiti a enfermidade, eu não posso fazer isso? E quando ele dá aquela aula dos grandes feitos de Deus, deixa Jó impressionado. Ele disse, eu vou pôr a boca no pó. O que eu vou responder? Eu tenho algo para dizer para Deus? Não. Ele me deu aula aqui. Eu pensava que eu era grande coisa. Eu pensava que eu era um mestre. Que eu estava fazendo tanta coisa. Mas agora eu estou aqui arrepiado. Deus é Deus. Ele tem direito ou não tem na minha vida? Se Ele quiser me levar hoje, Ele não vai fazer? Vai. Ele usa tudo. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu amo, para a glória dele. Se aquilo glorificar Deus, Ele vai fazer. Então, nesse caso, eu tenho que lembrar, adorar, louvar o meu Senhor e dizer, Tu és fiel. Outro detalhe que envolve isto é que ele não pode ser experimentada essa liderança de Deus, pelo meu sentir, o meu pensar, mas sim pela fé, só. E é aqui que eu quero tentar no poder do Senhor ajudar meus irmãos. Vida cristã é pela fé, não é pelo sentimento. Ai, que mensagem maravilhosa. Isso não vai acontecer nada, tá? As maravilhas somem. Amanhã tudo volta normal. A vida aqui é assim. Eu curti uma boa comida hoje, tive a presença de amigos presentes comigo, mas tudo isso acaba. O mundo passa. Deus está nos ensinando isso. Mas a vida cristã é pela fé. O que a Bíblia diz e repete-se pelo menos 4 vezes? O justo viverá da fé. Se pudermos decorar isso, você é justo, então você tem que lembrar, você viverá da fé. O que tem que fazer? Eu tenho que fortalecer minha fé. Quando o jogador quer brilhar mais, ele tem que fazer exercício. Ele tem que entrar numa maratona ali para disciplinar seu corpo para aquilo que ele vai fazer. Se ele é um corredor, se ele é um jogador de futebol, ou ele joga vôlei ou qualquer coisa, ele tem que fazer exercício. A vida cristã é exercitar-se na fé, porque eu tenho que viver dela. Então o que Satanás está fazendo hoje? Ele está transbordando os cultos chamados evangélicos de emoções e não de fé. O que é um culto, irmãos? O culto é a palavra de Deus sendo pregada. O culto é, depois daquele culto, eu analisar a minha vida. Vamos dizer assim, confrontar-me com a verdade. Porque eu devo sair dali da igreja para uma guerra. A vida cristã é pela fé. Então, se não tiver isso, eu não vou entender quem é Deus. Eu lembro do Salmo. Eu acredito que eu não preguei aquela mensagem ainda na minha igreja. Mas eu lembro que ali é dito, sabei que o Senhor é Deus. Eu até preguei sobre isto. Parece que eu gravei essa mensagem. Não preguei para a minha igreja por causa dessa temporada agora, né? Nós não estamos tendo cultos. Mas notem, queridos irmãos, é pela palavra que eu vou saber que meu Senhor é Deus. Essa aqui é uma lição incrível. Saber que Ele é Deus, Ele não pode mentir. Ele está ao meu lado? Tá, eu não vejo meu Deus. Mas Ele está e eu entendo isso pela fé. Eu encaro isso pela fé.
até que a fé conquiste coisas que são impressionantes. Você pode notar aqueles grandes homens que viveram pela fé. Nota como a fé levava aqueles homens a como que sentir o impacto da presença de Deus. Mas era um sentimento não carnal. Era um sentimento espiritual. E há diferença. Quando é sentimentalismo carnal, aquilo passa. Aquilo é um sentimento que vai embora, igual névoa. Mas quando é sentimento espiritual, que vem do Espírito, é vamos dizer assim, um constante, vamos dizer, entender Deus, compreender, andar com Ele. Esse sentimento é verdadeiro. Você pode notar a respeito daqueles grandes homens. Eu li a respeito de um homem de Deus, que alguém o ouviu orando. Era claro que aquele homem curtia uma presença de Deus. Ele falava realmente com Deus. Isso aqueles homens transmitiam nos hinos, nas mensagens. Havia uma alegria constante em seus corações. Vida cristã não é penúria. É uma vida de gozo e alegria com o seu Senhor. Esse que me salvou, eu duvido dele? Então eu vou duvidar também da minha salvação. Eu duvido dele para o andar? Então eu vou duvidar que eu vou encontrar com ele na glória, que eu verei sua face e serei semelhante a ele. Então, queridos, não tem outro meio. Ou eu me revigoro na fé, ou eu estou em perigo. Mas eu quero completar esta mensagem hoje, tratando sobre isso. Os irmãos vão perceber como na Bíblia toda ênfase, toda orientação de Deus é para que nós vivamos assim. Acheguemo-nos pela fé. Como assim? Porque a âncora de nossas vidas, conforme diz Hebreus, está segura além do véu. O crente só é inabalável quando ele vive pela fé. Se você soltar, o barco vai descer. Veja bem, não é que Deus não está segurando, é que eu vou sentir-me amedrontado. Os discípulos no barco com Jesus, eles sentiram medo porque viram o Senhor dormindo e o barco ameaçado pelo vento e pelas ondas. Foi aí que eles gritaram. Então está vendo como Jesus falou, homens de pequena fé. Ele não está dizendo que eles não tinham fé. Está dizendo, a fé de vocês é muito pequena. Então nós temos que engrandecer nossa fé. E isso só vem quando eu me alicerço em ler e ouvir a palavra de Deus. Se eu abandono a Bíblia em minha casa, colocando-a de escanteio, ou para enfeitar a casa, nós estamos em perigo. Se eu negligencio ouvir as mensagens que o pastor preparou para dar, eu vou arrefecer minha fé. Vou estragar meu andar. E aí então vem confiança em outras coisas. Eu vou precisar de uma muleta para andar. E normalmente eu usarei os homens, confiar neles. Eu vou entregar minha confiança ao mundo, nas promessas de um mundo que passa. Mas nota o que a Bíblia diz em Hebreus: a âncora de nossas vidas não estão lá embaixo. O navio ou um barco, a âncora desce. A vida cristã, a âncora sobe. Está vendo aqui? A âncora dos navios vai lá embaixo nas profundezas até achar lugar firme. A âncora da nossa vida sobe e encontrou refúgio lá no lugar certo.
onde não há perigo algum, onde meu Senhor está. É nisso que eu alicerço a minha vida. Foi isso que Pedro falou. O barco da minha vida logo vai ser desamarrado e eu estarei indo para encontrar com o Senhor. Essa linguagem de Pedro. Aqueles homens e mulheres viviam pela fé. Você pode notar, vida cristã é uma exposição incrível da fé. Olha, o mundo é uma exposição de mentira. Os grandes e mitos deste mundo é de mitologia. Tudo passa. Olha aquele grande homem, olha o que ele fez naquele filme. Quando a Bíblia abre suas páginas, ela mostra os exemplos gloriosos de homens simples, loucos para este mundo, mas sábios para Deus. Eram fracos e mostraram fraqueza, sim, mas eles, pela fé, fizeram coisas que o mundo vai ignorar, nem vai poder explicar. Pela fé, Abel. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Jacó. Pela fé, Moisés. E, para finalizar, eu digo, sem essa liderança, significa que é uma ovelha sem pastor. E tem muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, que são ovelhas sem pastor. Vivem sem salvação. Nunca se converteram. Nunca encontraram o Senhor. Gostam do badalar dos cultos evangélicos. Usam o cristianismo para enfeitar suas festas. Mas não conheceram o Salvador. Não foram achadas. Porque não se humilharam. Não se converteram de coração. Não ouviram o chamado do Senhor. Não. Então a vida é de ovelha sem pastor. Sem dúvida. E sabe de uma coisa? Esta época agora, ela é crucial para descobrir quem é crente e quem não é. O mundo hoje está colocando os crentes, exatamente os falsos crentes, no elenco. Para parecer todos. Uma falta de respeito a Deus. Uma falta de respeito ao senhorio de Cristo. Mulheres desrespeitando seus maridos. Homens desrespeitando suas esposas. Vida conjugal acabada. O mundanismo entrou completamente nas igrejas. Uma falta de respeito aos cultos. Isso é o quê? Ovelhas que nunca conheceram o pastor. Cada um seguindo o seu próprio caminho. E eu quero dizer, você nunca vai ser guiado pelo pastor. Você não é ovelha dele. Para ser ovelha dele, deve haver aquele momento glorioso do encontro seu com esse Salvador. Ele lhe chamando ao arrependimento. E é assim que acontece. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, quando 3.000 almas se sentiram quebrantadas e se converteram. Doravante, eles estavam reunidos todos os dias, cantando, orando, na comunhão, aprendendo da palavra de Deus. Talvez haja entre os meus ouvintes alguém que queira se converter hoje. Eis agora o momento certo. Curve-se perante o Senhor, pedindo a Ele para lhe salvar.